Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Estamos iniciando Conversa na Escadaria, com produção do Christopher Pereira, responsabilidade do Henrique Félix, com os apoiadores culturais, a empresa Sila, Beleza Beer, a Academia Apostólica, Bebidas Fruc, Rede Apostólica, Memorial da IPAM e Livraria Plenitude da TUT. Nós estamos com a presença do Ricardo Wagner, doutor em liderança, líder político, comunitário, empresarial. Apóstolo, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores também, né? Que nós estamos numa live mais uma vez. E boa noite, meu prefeito, Marcelo. Alegria estar aqui nesse dia, nessa live, com a sua presença junto. Hoje será uma noite muito importante da nossa conversa. Tudo que a gente vai trocar as ideias, creio que vai ser um momento muito importante, muito especial. Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, nosso cordial boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Ricardo. Satisfação de participar com vocês, com todos os telespectadores. Tem uma visita ilustre aqui do meu lado, é minha filha mais nova. Grande abraço. Momento... Carolina. Grande abraço, Carolina. Seja bem-vinda ao Conversa na Escadaria. É bem legal, nesse momento que a gente está em casa, depois de um dia corrido, cheio de aflições, de angústias, procurando acertar, procura também buscar esse aconchego da família para renovar as energias. Verdade. Prefeito Marcelo Calmo, na próxima semana, o governador do estado publica decreto estabelecendo parâmetros para cada região do estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo e Lajeado estão sendo considerados áreas críticas com bandeira vermelha. Até esse presente momento, não tem esta definição oficial, mas informações que chegam do Palácio Piratini é de que essa situação de bandeira vermelha para o município de Lajeado deverá se estabelecer, restando, então, os parâmetros a serem definidos do que deverá ser feito pelo município para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus. Perfeito. Eu, inclusive, falava com o prefeito Luciano de Passo Fundo agora há pouco e a gente tentou contato com o governador durante a semana para conversar com ele também sobre essas situações e não tivemos êxito. Então, resta agora aguardar quais serão essas diretrizes que vêm para a nossa região aqui do Vale, Lajeado e outras cidades no entorno. A gente também não tem certeza de quais cidades serão afetadas, porque o estado foi dividido em 21 cidades, em 21 regiões, e nós não conseguimos nem estabelecer qual foi o critério dessas 21 regiões. Então, temos que aguardar a publicação oficial para conseguir ter maiores elementos e conseguir orientar, então, toda a nossa comunidade. Independentemente disso, o senhor já tomou algumas medidas com relação ao próximo final de semana. Perfeito. A gente vem acompanhando assim, desde o decreto que foi publicado no dia 16, vigorando a partir de 17 de abril, que retomou as atividades, então, na cidade. Nós estabelecemos como regra a necessidade de se garantir a possibilidade da pessoa trabalhar e, por outro lado, regras de distanciamento para conter a propagação do vírus. Bem, e a gente, ao longo destas semanas, a gente vem acompanhando que a movimentação na cidade tem se avolumado muito mais. E, inclusive, em finais de semana, sendo utilizados os finais de semana para atividades de lazer.
E, infelizmente, nós temos que abdicar dessas atividades de lazer nesse momento. Não é hora de parar, fazer aglomeração de gente, não é hora de parar na rua para tomar cerveja, não é hora de ir num bar para jogar carta, não é hora de ir na cancha de bocha jogar bocha. Nós temos que conseguir conscientizar a população a fazer isso, adotar essas medidas, sob pena de todo mundo ter que voltar e ter que adotar todas aquelas medidas restritivas que foram tão sentidas, tão danosas para todo mundo. Então, esse é o nosso sentimento. Por isso que a gente adotou nesse final de semana, para realmente chamar a população, buscar de novo a concentração. A gente parece que perdeu um pouco o foco, mas o foco é muito importante no combate ao coronavírus. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, estas medidas restritivas, a partir de sexta-feira, incluem as atividades de comércio? Elas vigoram a partir de quinta, incluem comércio, indústria, lojas de conveniência, são várias atividades, bares, restaurantes só no teleentrega, então é uma série de atividades que vão estar sendo suspensas, paralisadas na cidade de quinta às 6 horas de segunda-feira, buscando retomar todo esse conceito, toda essa proposta que a gente tinha de distanciamento social. E, claro, no meio desse caminho a gente vai ter o novo regramento do Estado para a nossa região. Mas a expectativa que a gente tem e tenta repassar essa mensagem para o governador, para as lideranças no Estado, é que seja garantido o direito das pessoas trabalharem e todos os demais atos de distanciamento que forem necessários podem contar conosco, que a gente vai estar à disposição para praticar. Prefeito, eu vou passar agora para o Ricardo também para conversar com o senhor. Eu já volto com outras perguntas, ok? Tudo certo. Prefeito, uma honra, uma alegria. Muito obrigado por Obrigado pelo convite, ter aceito o nosso convite aqui para a gente bater um papo hoje. E semana passada nós conversamos um pouco sobre como vai ser a nossa história e o nosso mundo e o Vale do Taquari depois dessa situação. Essa semana, o nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele fez uma declaração muito contundente, baseada, inclusive, num livro que foi lançado na Itália por um dos comunistas, ou dos maiores filósofos socialistas comunistas, mais influenciadores nos últimos 30 anos, e ele escreveu um livro agora, no meio dessa pandemia toda, inclusive em português. O nome do livro é Pandemia, o vírus coronavírus e a reinvenção do comunismo. Então, ele fala que essa pandemia, essa situação da pandemia, ela é um sinônimo de uma nova ordem, de um novo modelo que agora se tornou, vamos dizer assim, visível de todos, no sentido de que uma ordem de uma agência, por exemplo, a OMS, que a OMS definiu e declarou o modelo e as limitações e as coisas para toda a população do mundo, ou seja, praticamente foi ignorado qualquer limitação nacional, regional e coisa e tal, e deu essas delimitações, essas orientações. E isso já estava se vendo na parte ambiental, estava se vendo também na parte que a Unesco também tem trabalhado nessa direção. E semana passada, inclusive, a ONU deu uma deliberação também de que agora era direito humano o aborto, ou seja, a ONU dizendo o padrão que o mundo teria que seguir, dizendo que seria padrão para o mundo inteiro, e esse seria direitos de todas as pessoas, ou seja, o aborto e a ideologia de gênero.
Ou seja, agora as questões, o nacionalismo, o patriotismo, aquilo que tanto o nosso presidente como Donald Trump tem levantado com uma bandeira tão forte de a gente ter nacionalismo, em contraponto, essas agências internacionais, elas estão, e essa pandemia, junto com essas agências, elas estão mostrando o poder e uma forma nova. É isso que esse livro desse Zizek fala, que é um dos maiores filósofos atualmente da sociologia, fala sobre isso. E o nosso ministro falou pesado sobre isso. Ou seja, nós aqui em Teutônia agora, Estrela, Lajeado, estamos seguindo deliberações quase que, vamos dizer assim, daquilo que a OMS falou. Diante disso, vamos dizer assim, dessas coisas novas que estão surgindo, o que o senhor acha que na nossa sociedade nós vamos experimentar algumas mudanças de comportamento, algumas mudanças que nós vimos, por exemplo, que aconteceu coisas absurdas, Brasil afora, que gente que não estava fazendo nada, simplesmente estava caminhando na rua, e gente que estava na sua propriedade foram algemados e levados, né, algemados para prisão e para delegacia, enquanto que bandidos e assassinos têm sido soltos. Ou seja, parece que está havendo uma inversão nessa história toda. O que a gente podia, diante dessa situação toda, eu sei que o senhor está muito dentro, eu sei que tu está muito dentro dessa realidade, da realidade mais, vamos dizer assim, até prática dessa situação, mas o que a gente podia falar em relação a isso? Olha, isso dá uma tese de conclusão de faculdade, né, Ricardo? É verdade. De tanto elemento, de tanta coisa que a gente está vivendo nesses... Hoje faz exatos 40 dias do primeiro caso confirmado em Lajeado e no Vale, me parece. E os dias têm sido muito intensos, esses 40 dias parece que são anos que a gente leva para frente, mas eu acredito muito que a gente tem que cumprir as regras, né? Que as regras elas foram feitas para ser cumpridas, e a gente tem um líder máximo do país, que é o presidente da República. Depois a gente tem líderes regionais muito importantes, que são os governadores, e depois os prefeitos, que são lideranças mais localizadas. E é uma pena que a gente não conseguiu estabelecer no país essa similitude assim de pensamento. E não precisa nem ser pensamento igual. O que é importante é que a gente tenha condutas. A divergência de pensamentos, elas são importantes para a gente construir o melhor caminho. E a gente percebe que isso tem faltado assim no Brasil, porque há questionamento, interferência, há uma série de intervenções nas atividades daqueles que têm que decidir, e isso acaba prejudicando toda a comunidade, toda a população, que não sabe qual é a orientação que deve seguir. E agora, trazendo para o tema do coronavírus, da pandemia como um todo, a quantidade de estudo para qualquer uma das situações que embasa essa posição, que embasa aquela, que aqui aconteceu lá, aconteceu acolá, é tão grande que tu conseguiria justificativa para qualquer decisão que a gente fosse tomar. Verdade. E isso não é bom, isso não é produtivo. Por isso que esse alinhamento entre as lideranças, e apesar da divergência de ideias, não tem problema ter divergência de ideias, é muito importante para a gente crescer como país. Eu acredito nisso. Nós somos um povo ordeiro, um povo que cumpre regras, um povo que cumpre determinações, mas a gente tem muita dúvida em decorrência de tanta interferência, tanta norma diversa que tem surgido. Prefeito, nós, na live da semana passada, eu e Ricardo, eu lhe confesso que nós estávamos até bem otimistas com relação à realidade atual, perspectivas de futuro e a esperança que realmente
ela está em todos nós e ela não morre, ela permanece. Nós até louvamos aqui a atitude das prefeituras do Vale do Taquari. E eu sou testemunha, acompanhei diariamente as informações do município de Lajeado, e a gente percebeu desde o início da problemática do coronavírus uma preocupação muito grande do município de Lajeado, através das suas lideranças e do senhor, mais especificamente, que teve assim uma conduta exemplar até o presente momento, em todos os momentos e em todas as decisões. Então, nós queremos aproveitar esse momento também parabenizar o senhor pela atitude do governo de Lajeado e de todas as políticas que foram implementadas no sentido de atender as famílias, as pessoas, né, que estão em isolamento, as pessoas que precisaram serem internadas na UTI do hospital. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: diante de tantos cuidados, de tanto zelo da administração de Lajeado, mesmo assim, houve um aumento significativo do número de casos, e hoje, por exemplo, nós temos o Hospital Bruno Born de Lajeado, 100 leitos mais de UTI. Em Estrela, agora há pouco, o prefeito municipal, Rafael Malman, ele divulgou um vídeo, juntamente com o secretário da Saúde, Martin Schneider, informando sobre os testes que estão sendo realizados com pessoas que estão em isolamento em virtude de algum problema gripal. E importante nesse momento também dizer que 20% deram positivo para o coronavírus. 20% das pessoas que estão em isolamento social em Estrela, a partir do momento que elas estão sendo testadas, 20% apresentaram positivo para o coronavírus. Então, a minha pergunta vai exatamente nesse sentido, de dizer que em Estrela também houve os mesmos cuidados, através do prefeito Rafael, que o senhor teve no município de Lajeado. Como explicar este aumento significativo do número de casos e necessidades de internamento, e mais do que isso, internamentos em UTI que hoje estão praticamente esgotadas no Vale do Taquari, e como se proceder daqui para frente se o caso continuar nesta escalada de crescimento que nós estamos verificando? Bem, eu vou falar um pouquinho sobre Lajeado, né? Lajeado conseguiu se organizar antes. Nós fomos um dos únicos municípios do interior do estado que conseguiu comprar os respiradores antes que o Ministério da Saúde fizesse o bloqueio da venda em todo o território nacional. Então, em Lajeado existe a UTI normal, que atende todas as demais enfermidades de todos os cantos do Rio Grande do Sul, que são 20 leitos, e nós temos uma UTI exclusiva para coronavírus. E a UTI que, então, nesse momento, ela está cheia é a do coronavírus, e a outra, nas outras enfermidades, seguem trabalhando. É bom falar isso, porque são muito poucas as cidades que conseguiram fazer isso. E a partir do momento que houve a primeira preenchimento de todas as vagas na UTI, nós fizemos contato com o Estado, principalmente porque os leitos, tanto de Lajeado, de qualquer cidade, eles são regulados pela União. Hoje, nós não estamos atendendo só pacientes de Lajeado no coronavírus. Tem pacientes de outras cidades da região. E assim como a gente faz esse atendimento de outras cidades da região, em caso de necessidade de outros leitos, os pacientes de Lajeado da região, eles serão direcionados, e a gente tem essa confirmação do Estado, que eles vão ser encaminhados para outras cidades com UTI vaga. Independente disso, estamos ampliando o número de UTIs de novo no Hospital Bruno Born. Vamos chegar até 18 leitos, 3 leitos para os convênios e 15 leitos SUS. Então, já é outro avanço importante.
E, além disso, temos os leitos de internação. A expectativa é de que a gente tenha, ao todo, em torno de 40 leitos no Hospital Bruno Born, e depois disso, temos também outros 50 leitos de retaguarda na Univates para as internações. É fato que aqui no Vale o vírus tem se propagado com uma velocidade maior. Existem algumas coincidências, a gente não confirma e não há elemento objetivo que diga é por conta do frigorífico, coisa assim. Mas a característica dos casos de Lajeado, ela se assemelha com casos em Passo Fundo e em Marau. E o que tem de relação também são os frigoríficos. Então, é um elemento que é uma grande circulação de pessoas por lá e isso gera uma contaminação muito maior. Mas a minha expectativa é de que, eu costumo falar isso, que a gente vai ter que aprender a lidar com o vírus nesse ano. O vírus, ele com maior antecedência, o maior atraso, ele vai acabar circulando em todas as cidades do Rio Grande do Sul, e independente disso, nós temos que conseguir conviver com isso, manter todos os hábitos de higiene, hábitos de isolamento, e a gente vai sair muito diferente de todo esse período, principalmente porque vocês já se imaginaram usando máscara para qualquer resfriado em algum momento das suas vidas. Hoje isso hoje o estranho é não usar, né? Então a gente vai mudar esses hábitos, vai mudar os hábitos de higiene, os hábitos de distanciamento, e isso vai ser muito importante para o combate ao vírus como um todo. A gente não consegue ver o tamanho dessa montanha ainda, e isso é um grande desafio, e saber quanto foi escalado. Mas, de qualquer forma, é fato também que a cura da doença ela só acontece quando 80% ou 90% da população pegar a doença. Ninguém, de forma alguma, vai incentivar que se pegue a doença. De forma alguma, nós temos que adotar todas as providências para isso acontecer de uma forma muito tranquila. Mas, por outro lado, o fato do maior quantidade de casos nesse momento pode significar que a gente também vai poder sair desse problema todo mais cedo. Tomara que seja isso, a gente procura se embasar em fatos positivos, e esta é uma visão também de tudo que está acontecendo. Não há elemento científico ainda para dizer qual é a verdade. E nenhum país do mundo conseguiu fazer isso ainda, nem os Estados Unidos. Quem já imaginou Times Square ou Nova York parada, fechada? E isso o coronavírus conseguiu também. Então, não existe culpado, não existe pessoa que todas as pessoas têm razão na sua colocação, na sua reivindicação. Aquele que trabalha no comércio, aquele que precisa ficar em casa por causa do filho, que não tem escola, todos têm razão. E cabe a nós, então, lideranças, tentar cotejar todos esses anseios, todos esses elementos e encaminhar a comunidade para o melhor caminho para a gente seguir essa travessia que temos que todos passar. Prefeito Marcelo Calmo, do município de Lajeado, uma questão importante diz respeito à volta às aulas. Existe alguma perspectiva, porque a gente sente assim que as crianças estão no ensino à distância, como isso está funcionando na rede municipal de Lajeado, neste momento, como as crianças da rede municipal, das escolas de ensino infantil e de ensino fundamental, elas estão sendo assistidas, ela está chegando até elas a questão do currículo escolar, se isso vai ter algum prejuízo para o futuro do ano letivo, e se o senhor tem já alguma perspectiva de retorno às aulas no município de Lajeado, na rede municipal. Bem, esse é um dos temas que o governo do estado chamou para si a regulação. E a gente, no decreto já saiu a notícia de que a suspensão das aulas vão ser prorrogadas. Eu considero essa uma medida adequada, porque a criança, apesar de não ter sintomas, ela é um grande transmissor do coronavírus.
E, por outro lado, também a criança ela consegue captar os ensinamentos com uma velocidade muito maior do que em qualquer outra idade que a gente venha a viver. Então, as nossas secretarias elas aguardam ainda orientações do MEC, ainda há prazo legal para o cumprimento das regras escolares. Então, a expectativa é de que antes do dia 15 de maio, com certeza, as aulas não voltam. O que me assusta um pouco é ouvir a rádio e o pessoal falar na volta do futebol pela metade de maio. Eu não sou tão otimista, eu acho que várias das atividades desse ano elas vão ser postergadas e, infelizmente, a gente tem que se adaptar e tem que seguir nossas vidas, seguir nossos trabalhos, seguir nossa jornada, né? Então, tem uma questão importante que é, na verdade, como muita coisa aconteceu, mudou um pouquinho a pauta nossa para falar um pouco daquilo que está acontecendo, mas a ideia é a gente conversar e falar bastante sobre a questão do futuro. O que é que tu acha? Porque agora, por exemplo, vamos ter as eleições agora pela frente. É uma coisa que a gente não sabe se vai sair na data ou não vai sair. Provavelmente, com tudo isso, vai ter um distanciamento também entre pessoas, vai ser uma eleição completamente diferente daquela que nós estávamos acostumados a ter, porque provavelmente vão ser muito mais através de redes sociais e assim por diante. Mas não só isso, hoje eu estava falando com outra pessoa que estava trabalhando no gerenciamento, ela disse, estou trabalhando muito mais agora, porque descobriram reuniões agora via Zoom e via internet, agora é uma reunião em cima da outra, reuniões que antes a gente demorava para marcar, agora o pessoal aprendeu a fazer reuniões virtuais, e isso fez com que mudasse a rotina e a gente marcasse uma reunião atrás da outra. Ou seja, me parece que tem muitas coisas no dia a dia da nossa vida, e no município, e forma de convivência. A gente não estava acostumado, muita gente ainda não estava acostumado a buscar e a pegar lanches delivery, ou comprar alguma coisa delivery, ou via internet, assim por diante, e tudo isso agora está acontecendo de uma forma muito, muito natural, vamos dizer assim. Até gente que não estava trabalhando antes, através das redes sociais, tiveram que entrar nas redes sociais e aumentaram, todos disseram que o fluxo aumentou cerca de 400%, todo o fluxo de internet. Então, diante disso aí, o que será que vai mudar na nossa vida, aqui no Vale do Taquari, para nós aqui, essas coisas todas que nós estamos vivendo agora, e na parte da saúde também, provavelmente vamos ter outros padrões de saúde, de higiene a partir de agora. Bem, vamos por parte lá. Eu acredito que as eleições saem na data marcada. Eu não acredito que vá haver transferência das eleições, porque é toda uma logística que, se fosse para ter sido feita, eu acredito que já teria. Então, acredito que o primeiro final de semana de outubro ele vai realmente ser das eleições municipais. Vai ser uma campanha muito diferente, muito difícil, porque, principalmente nas eleições municipais, o corpo a corpo, o contato com as pessoas é uma marca, diferente ao extremo de uma eleição estadual, de uma eleição nacional. Então, nós vamos ter que nos adaptar a todas essas condutas. Por outro lado, a tecnologia ela é algo que já fazia parte das nossas vidas, com um pouco menos de ênfase, e são várias oportunidades que surgem, que aparecem, e todos nós teremos que nos reinventar, seja para os nossos atos de vida rotineira, seja para os nossos negócios, seja para a nossa comunicação com as pessoas. Então, são uma gama gigante de oportunidades e desafios que cada uma das atividades, cada uma das profissões terá que fazer hoje, que terá que fazer daqui para frente. E, bem, vamos ter que seguir. Não tem como... Tá na chuva, tem que se molhar, né?
Vamos embora, vamos lá, vamos topar o desafio e vamos adiante. Prefeito Marcelo, eu lhe pergunto, na sua opinião, as eleições municipais, elas estão confirmadas? Eu acredito que sim, eu acredito que não vai haver alteração da data. Vai ser no primeiro final de semana de outubro. Prefeito Marcelo Calmo, do município de Lajeado, aqui conosco, no Conversa na Escadaria. Eu gostaria de trazer também o tema com relação ao futuro, no que se refere à economia. Qual os prejuízos que a gente vai ter com relação ao futuro? Por exemplo, hoje o governo do estado anunciou uma queda na arrecadação de 900 milhões de reais já desde o início da pandemia. Olha, isso é uma dúvida que nos tira o sono todos os dias, assim como a propagação da doença, porque não se tem certeza quanto tempo vai durar, quais serão as medidas do governo federal. Se falava em garantia dos repasses de acordo com o ano passado, mas depende de um ajuste entre Congresso e entre a União. O ICM baixou, sem dúvida, de uma maneira gigantesca, então nós trabalhamos com projeções. Eu acho que vai ser muito difícil o município de Lajeado repetir o orçamento que teve em 2019. E isso, Lajeado, apesar de todos os períodos de crise, conseguiu ter crescimento. Então, esse ano a gente projeta assim, que vai ter uma queda em torno de 5% do orçamento comparado com o que se realizou em 2019. Mas, por outro lado, a despesa fixa cresce. Isso, se cresce a despesa fixa, só tem um direito de tirar, que é do investimento. E isso é muito ruim. E sem contar que todas as demandas públicas, elas vão crescer num patamar que não dá para estabelecer ainda. Mas, por exemplo, a educação infantil, as creches, a partir do momento que as famílias ficam sem renda, é natural que procure economizar onde for possível, acaba migrando da escola particular para a pública. E vai ser muito difícil, muito delicado conseguir atender todos. Então, seriam períodos, não é um ano, não é esse ano, não é ano que vem, vão ser alguns anos para a gente restabelecer todo o regramento, toda a organização dos municípios. Também por isso que a gente faz questão de dizer que a gente tem que conseguir conviver com o vírus e, por outro lado, garantir a possibilidade do trabalho, porque tudo isso influencia em todas essas atividades que a gente vem falando.